gostaria que a tela do seu smartphone fosse curva? A LG acredita que essa pode ser uma alternativa bastante interessante e, pensando nisso, apresentou em dezembro do ano passado o LG G Flex. O modelo é muito mais um phablet misto de smartphone e tablet do que um celular propriamente dito. Mas será que vale a pena investir mais de R$2.000 em um aparelho com tela curva? Quais diferenciais esse novo formato pode trazer para o consumidor? As nossas impressões sobre esse lançamento da LG no Brasil são o que você confere agora nesta videoanálise. Esteticamente, o LG G Flex pode ser considerado um irmão maior do LG G2. Nesse lançamento, a LG seguiu a linha de design do seu modelo bem-sucedido no mercado. O botão Power na parte traseira, assim como os controles de volume e o modo de ativação do aparelho com 2 toques na tela estão presentes. Até mesmo as configurações de hardware são similares. Porém, há outras 3 diferenças bastante evidentes. A primeira delas é o tamanho de tela. São 6 polegadas contra as 5,2 polegadas do LG G2. O tamanho maior do produto não influencia em suas bordas ou em outros pontos aparentes do visual. Já a segunda e mais evidente de todas é a tela curva. E por fim, há ainda na parte traseira um modo de autorregeneração que torna o celular imune a riscos mais leves. Segundo a LG, o G Flex possui um design ergonômico, projetado pensando no formato do seu rosto. Como consequência disso, a qualidade da recepção da voz durante as ligações melhora, assim como a distância entre a sua boca e o microfone do aparelho fica reduzida. Outros 2 pontos positivos, segundo a empresa, podem ser percebidos na hora de assistir a filmes ou jogar, já que a tela curva proporcionaria uma experiência mais próxima de um cinema IMAX ou de uma TV com tela nesse formato. Na prática, há ganhos, mas eles não são tão significativos assim. Quanto à qualidade da recepção ou transmissão de áudio, de fato, a proximidade tanto do ouvido quanto da boca é algo que facilita a comunicação. Porém, essa não é a única característica que precisa ser levada em consideração. Em uma condição natural de uso, em seu dia a dia, a percepção dessas melhorias será pequena. Para jogos, o formato curvo da tela não influencia de forma positiva ou negativa. A pegada do aparelho se mantém firme e, nesse caso, a tela maior torna tudo mais interessante, não pelo fato de ser curva, mas pelo maior espaço de exibição de conteúdo. O LG G Flex é o primeiro celular a chegar ao mercado contando com uma tecnologia chamada Self-Healing. Essa característica não é uma invenção da LG, uma vez que ela já existe há pelo menos 4 anos no mercado automotivo. Isso é possível graças a um polímero que recobre o aparelho. Uma das características desse polímero é que as moléculas apresentam a capacidade de se rearranjar quando aquecidas e depois resfriadas. Dessa forma, elas recobrem riscos mais leves, desde que eles não cheguem a ultrapassar o polímero e atinjam o plástico da capa traseira. Mas e na prática, isso funciona? Em nossos testes, esfregamos moedas e a ponta de uma chave na parte traseira. Os riscos mais leves feitos por moedas sumiram completamente após alguns instantes. Já um risco um pouco mais profundo, feito com a ponta de uma chave, foi reduzido, mas permaneceu visível para sempre. As configurações do LG G Flex fazem dele um aparelho robusto. O processador é um quad-core Qualcomm Snapdragon 800 de 2,26 GHz. Ele vem acompanhado de uma GPU Adreno 330 e de 2 GB de RAM. O espaço de armazenamento é de 32 GB não expansível. As características são exatamente as mesmas do LG G2, o que coloca os dois produtos em pé de igualdade. Você pode rodar com tranquilidade qualquer aplicativo disponível na Play Store na atualidade, com a certeza de que não vai enfrentar travamentos ou atrasos no tempo de resposta. Em nosso teste, jogos como Thor: The Dark World e Dead Trigger 2 foram executados sem maiores problemas.
Apps que exigem menos, como os de acesso à internet e redes sociais, também não apresentaram nenhum tipo de problema. O item em que o LG G Flex mais deixa a desejar é certamente na qualidade das imagens exibidas. Vale lembrar que no LG G2 esse é um dos principais diferenciais positivos do aparelho, com uma das telas Full HD com maior intensidade de brilho que já passaram pela redação do Tecmundo. Por isso, é de se lamentar que a alta resolução não tenha sido mantida nessa versão. O LG G Flex tem resolução de tela de 1280 por 720 pixels, o que resulta em uma densidade de pixels de apenas 245 ppi. Em uma tela de 6 polegadas, essa característica resulta em uma pixelização maior do que a média entre os modelos top de linha. Para o G Flex, a LG decidiu aumentar a capacidade da bateria para 3.400 mAh. Se por um lado o tamanho de tela aumentou, por outro a resolução de imagem foi reduzida, o que fez com que o aparelho se mantivesse equilibrado nesse aspecto, suportando praticamente o mesmo número de horas em execução que o G2. Em nossos testes foram necessárias mais de 8 horas de uso para que a bateria fosse drenada por completo. Acompanhando o LG G Flex, a empresa incluiu os fones de ouvido Quad Beat. Eles possuem acabamento cromado e vêm com 2 ponteiras de borracha sobressalentes. O cuidado da empresa com o material é evidente, mas a qualidade final do produto é apenas regular. Ainda assim, não há pontos negativos nesse quesito. Já a qualidade de áudio do aparelho em si é razoável. Não há distorções de graves e agudos, mas o posicionamento do speaker na parte traseira, apenas uma saída, torna em alguns momentos o som um pouco distante ou abafado. A câmera traseira do LG G Flex tem sensor de 13 megapixels, o que resulta em capturas com resolução de 4160 por 3120 pixels para fotos e vídeos em 1080p e 60 fps. Com 9 pontos de foco, a câmera do aparelho proporciona um controle bastante amplo sobre as imagens que são capturadas. Além disso, há um total de 12 modos de câmera que permitem ver ainda na tela qual será o resultado final de uma foto depois de salva. Tom dinâmico, panorama, disparo contínuo, câmera dupla, modo inteligente de disparo, além de filtros adaptados para esportes e para a noite, estão entre as possibilidades. É inegável que há inovação no LG G Flex. Um celular com tela curva pode ser o primeiro passo para que no futuro tenhamos aparelhos com telas flexíveis. Conceitualmente, trata-se de uma excelente ideia. Porém, os diferenciais trazidos nesta primeira versão por conta do formato do produto não são suficientes para justificar essa característica como um destaque. Faltam recursos específicos que permitam que o consumidor tire proveito dessa vantagem. Por outro lado, o fator de autorregeneração da película traseira pode garantir um celular com cara de novo por mais tempo. Porém, deixamos claro, o recurso não faz milagres e riscos mais fortes não vão desaparecer da noite para o dia como em um passe de mágica. Se as duas características principais deixam ainda no ar a sensação de que falta alguma coisa, as configurações de hardware e o desempenho do aparelho no dia a dia não decepcionam. Você poderá executar qualquer app disponível na Play Store sem precisar se perguntar se ele vai rodar ou não. Confira também a análise no Tecmundo e até nosso próximo vídeo.